Bom, como eu já dei uma introdução ontem, fazendo algumas aplicações do capítulo 1 de Esdras, o capítulo 2, ele tem algumas coisas interessantes, mesmo sendo um capítulo de genealogia. Ele tem algumas coisas interessantes. Eu quero ler apenas o verso primeiro, que dá continuidade. É para todo o capítulo. Verso primeiro diz: Ora, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, aos quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado consigo para a Babilônia, e retornaram para Jerusalém e Judá, cada um a sua cidade. Glória ao nome do eterno Deus. O interessante é que de uma população de cerca de 2 a 3 milhões de israelitas, levado como cativos tanto pela Síria como na Babilônia, apenas 49.847, segundo esse texto do capítulo 2, né? Apenas estes respondem à convocação de Ciro. Como eu disse ontem, o livro do Esdras, ele é uma continuidade do livro de Crônicas. Crônicas termina com o cativeiro de Babilônia, né? Como cativeiro de Babilônia, como resposta de Deus à idolatria e rebeldia de Israel. Se você ler o capítulo de número 36 de 2 Crônicas, o verso de número 20 ao verso de número 23, você vai verificar que a convocação de Ciro, quando se deu no tocante ao despertar de Deus, do Espírito de Ciro, para cumprimento da palavra do Senhor dita pelos lábios de Jeremias e pelos lábios de Isaías. Quando nós observamos esse verso primeiro, parece que as coisas aconteceram da noite para o dia e parece que todos voltaram. Mas a seguir, do verso 2 em diante, vamos encontrar um número aí de 49.846, contabilizando aqui, né, o número de menores de 21 anos, porque os que entram na genealogia aqui são os maiores de 21 anos, que eram os contados cabeça de lar, porque antes dos 21 não se entra em genealogia. Então nós temos aqui provavelmente quase 50 mil pessoas que voltam nessa primeira leva aí de Zorobabel. Quando você estuda geografia bíblica, você vai perceber que de Jerusalém até a cidade ou até Babilônia era um percurso de 1.500 distância. Os que retornaram, né, eles levam 4 meses para fazer essa jornada, para sair da Pérsia, né, de Babilônia, e retornar da Pérsia. Quando eu falo anos, saírem de lá, saírem de Babilônia e retornar para Israel, 1.500 quilômetros, 4 meses. Então você pode escrever, aliás, nesse verso primeiro, que o percurso levado por eles é de 1.500 quilômetros, que se dá a pé em 4 meses. É a mesma trajetória que poderia fazer de Israel, do Egito até Israel, do percurso que eles levam, né? Seria
do Monte Sinai até Israel, 28 dias. Mas quando se fala do Egito a Israel, se dá em torno de 2 meses aproximadamente. Então, quando nós olhamos o contexto aqui desse histórico aqui, a gente percebe que era uma caminhada bem difícil, principalmente porque não vieram homens apenas, mas tinham animais, tinha as cargas de ouro e tinham as roupas que deram para eles, tinham os objetos pessoais, mulheres, criança. Então você vai ver que uma tropa de 50 mil pessoas num percurso aí de 1.500 quilômetros, 4 meses, é um percurso puxado. Quando nós observamos esse contexto, esses que retornam não é todo Israel. Esses que retornam, que está aqui no texto, são apenas os da tribo de Judá, que inclui e os levitas, os irmãos de Levi, os irmãos de Arão. Esses são os que retornam. A idolatria, nessa época, ela foi totalmente abandonada após o exílio, né? Entretanto, o período pós-exílio, ele é marcado por uma efervescência espiritual em todo o mundo antigo daquela época de Esdra. Nessa época de Esdra, né, você vai encontrar a 551 um personagem histórico da Pérsia, que era o Zoroastro, né, ou Zaratrusta. O Zoroastro era o profeta da Pérsia. Você vai encontrar no ano 469 a 348 a.C., Sócrates, Platão, Aristóteles, que estão na Grécia, que reúne, né, a questão da religiosidade com a questão da filosofia. Você vai encontrar também no ano 563 a 551, na Índia, Buda ou Sartak, né? Aquele que abandona as riquezas e sai em busca de uma filosofia da eternidade, em busca da verdade, né? Em busca do seu eu, e morre frustrado, questionando onde está a verdade, onde está a verdade. E a verdade posteriormente apareceria na cruz do Calvário dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Também na China, em 551 a 479 a.C., você vai encontrar Confúcio, que abandona a riqueza e forma discípulos em escolas, tanto pela filosofia quanto pela religiosidade. Então, diante de tantas influências externas, quando nós lemos Esdra escrevendo pós-exílio, né, como escriba, como sacerdote, nós vemos o profeta, Pai do Senhor, Nina, nós vemos o profeta Ageu com Zacarias auxiliando os irmãos na reconstrução, na reforma. Nós vamos observar que as influências externas, né, não infundem em Israel essa idolatria que eles abandonaram no tempo da Babilônia. Agora que eles são livres, do cativeiro, há um edito para sair, é preciso reafirmar e preservar então essa religiosidade verdadeira dos patriarcas, de Moisés e dos profetas. É por isso que você vai encontrar nesse contexto pós-exílico Esdra como o cabeça escriturístico bíblico, né, que aparece aí em primeiro lugar. Depois aparece Neemias, e entre Esdra e Neemias você vai encontrar a história de Ester, a história de Ageu e a história de Zacarias, o profeta. Por quê? Porque o reino agora não é de coroa. O reino de Israel agora é um reino de sacerdote. Se você analisar historicamente dos que voltei, irmãos. Obrigado por ter ficado aí. Voltei. A internet aqui está meio ruim. Bom, mas enfim.
para cada sete para cada 7 judeus que voltam, né, nesse tempo de Esdra, um era levita, um era de linhagem sacerdotal. Então você vai encontrar aí o tempo pós-exílico, um tempo sacerdotal, não mais um tempo de coroa. É por isso que o rei que é levantado nos dias de Jesus, o rei Herodes e a família dele, não é uma família inteiramente e puramente judia, há uma mistura, né, ali, porque agora é um reino de sacerdote. Quem manda em Israel são sacerdotes, quem administra Israel são sacerdotes, quem dá as ordens em Israel são sacerdotes. É um reino de sacerdote e o será até a vinda de Jesus, porque agora não é mais sacerdote, agora é um reino presidencial. Mas quando Jesus voltar com a sua igreja para estabelecer o milênio pós a grande tribulação, então Israel será não apenas um reino de sacerdócio, mas terá o seu rei, cujo reino ele tem começo e não tem fim, cujo reino é de cetro de equidade. Então veja que externamente, historicamente, em Israel, eles poderiam sofrer todas essas influências religiosas que estão efervescendo no mundo daquela atualidade. Mas ao invés deles serem influenciados novamente, eles reafirmam a preservação religiosa no contexto da lei, no contexto das questões proféticas e no contexto da submissão à vontade do eterno Deus. Após o exílio, Israel, então, ele novamente tenta recomeçar. E quando nós lemos isso aqui parece mexer com a gente, né? Deixa eu ler aqui, ó. Tem um comentário bíblico extraordinário aqui. Quando nós lemos esse verso primeiro, que o rei dá ordem, e então eles chegam em sua cidade, cada um em sua cidade, a gente pensa que aconteceu assim. Como eu disse, levou para eles voltarem nesse período de 1.500 quilômetros. O historiador e comentarista bíblico aqui, ele diz o seguinte: é uma narrativa estranha, né? Porque essa narrativa é semelhante àquela que Moisés fez em Gênesis 12:15, quando disse que Abraão e Sara fizeram uma viagem a Canaã. E ele diz assim: partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então parece que sim, ser um negócio assim tão simples, mas não foi. Esse percurso é omitido por Esdra. Esdra não diz o que aconteceu durante esses 4 meses. Esdra também não menciona a totalidade das dificuldades até se concluir a obra pela qual o rei Ciro levantou ele para fazer em Jerusalém. Ele e Zorobabel. Nós observamos o texto, né? Apenas o seu início e fim, aliás, o verso apenas o seu início e fim, não são esses, né, os pontos mais importantes de toda a vida, né? A direção e a sua consecução. Alguns dizem que sim, mas se você desprezar o que acontece no meio, você não vai saber como conseguiu chegar ao final. Então, entre a saída e a chegada, há um contexto histórico que a Bíblia não vai dar total narrativa. Por isso você tem que ler os capítulos de Esdras, junto com os capítulos de Neemias, junto com Zacarias, junto com Esther, junto com o período Ageu, porque estão interligados esses livros da Bíblia Sagrada. Então veja que nem todos os exilados voltaram para Israel. Alguns judeus, né, constituíram vida nova em outros lugares, aqueles que foram espalhados pela Síria, os que ficaram em Babilônia, os que estavam espalhados nas 120
instituída por Babilônia, agora depois dos medos e caldeus, agora com os persas, né? Então essa nova geração que nasce e cresce na Babilônia, eles trazem consigo situações e complicadas de se lidar, né? Esposa, por exemplo, nós vamos ver isso lá no capítulo 10, a necessidade de não se misturar com os samaritanos na volta, a necessidade de pelejar por uma lei pura e por uma religiosidade simples. Então, o retorno para a terra prometida significou uma para a nação de Israel. Significou também o retorno a um relacionamento com Deus, as práticas dos meios da graça pelas quais o povo de Deus iria participar da sua glória. Então nós vemos no livro de Esdras uma continuação do tema bíblico falado ontem, né, do remanescente do povo de Deus. Sempre que um desastre ou julgamento acontece, como no caso aqui o exílio, né, a Babilônia, Deus conserva para si um grupo restante. Se você observar historicamente, Deus sempre teve um remanescente. Noé e sua família, ante a destruição do dilúvio, ele foi, junto com a sua casa, um remanescente. A família de Ló, ante a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus preservou ali o remanescente. Os profetas, né, reservados em Israel, apesar da perseguição de Jezabel e Acabe, eram os remanescentes. Deus dá testemunho disso para Elias. Foram levados para o cativeiro do Egito, Deus resgatou o seu remanescente e levou à terra prometida. Aqui também, na lista desses exilados, que são livres, eles recebem um vaticínio da parte de Deus, e quem volta, a priori, são os remanescentes. Os outros que quer ver Deus, quer nutrir relacionamento, quer ir para Jerusalém, construir um templo de adoração, quer, aleluia, ser abastecido pela glória de Deus, esse remanescente voltam. E a turma aqui é 50 mil. Então, esse verso de número 1, ele está claro. Agora, o verso de número 2, até o versículo de número 63, versículo de número 2 até o verso de número 63, vai mostrar uma lista dos exilados que retornaram. Talvez não pareça teologicamente importante essa lista. Já disseram que genealogia é igual bula de remédio. Ninguém gosta de ler. Mas a repetição dessa mesma lista, né, como algumas variações lá, Neemias capítulo 7, sugere outra coisa, sugere tremenda e portentosa. Se não, vejamos, né, a questão do que pensa aqui esse livro maravilhoso aqui, né? Veja-se que ele diz que por vários motivos, né, era necessário a comprovação da origem, por vários motivos. Um dos motivos, né, da comprovação desses judeus, né, a menos que uma pessoa pudesse provar a sua ascendência, não lhe era permitido participar dos inúmeros direitos e privilégios do povo de Deus. Outra questão, que os judeus que regressavam a Judá não poderiam voltar a tomar posse dos bens de sua família, a menos que fossem capazes de comprovar a sua linhagem. E os sacerdotes que não tinham terra, os sacerdotes que não tinham posse, os sacerdotes que não tinham herança, que viviam no meio do povo de Deus conforme estabelecido por Moisés. Entenda que isso era tão importante quanto essa questão de provar, porque sacerdotes e levitas que atestassem as suas origens, né? Uma vez que de outro modo não
nem participar dos benefícios desse serviço, tais como dízimo e oferta, as porções que lhe eram designadas do sacrifício. Então a questão genealógica não é só para provar de onde você veio, mas também para usufruir de benefícios, para usufruir de herança, para usufruir daquilo que é teu por direito. Então é importante a genealogia, principalmente a genealogia bíblica e outras coisas que ela sugere. Quer ver uma coisa? Primeiro, vai provar aqui que Deus conhece os que são dele e que ninguém é esquecido. Lemos a genealogia bíblica, essa que está aqui em todo o capítulo 2 do livro de Esdras, vai mostrar exatamente isso, que Deus conhece quem é dele e que ninguém é esquecido, não ficou ninguém para trás. Todos que são do Senhor, ele trouxe, todos que são do Senhor, ele lembrou. Primeira palavra profética em cima desse capítulo 2, não interessa o tamanho da sua prova, não interessa o tamanho do seu cativeiro, não se importe com o peso do seu labor, Deus te conhece e haverá um tempo em que Deus se lembrará de ti. Deus se lembrou dos 70 anos e da profecia e despertou o espírito de Ciro para que se cumprisse a palavra pela boca de Jeremias e de Isaías. Deus se lembrará de ti para cumprir tudo que foi falado a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito dos seus negócios. Então fique em paz. Genealogia está aqui no contexto bíblico para provar que nós temos um Deus que se lembra, um Deus que se importa, um Deus que não esquece e um Deus que conhece os que são dele. Louvado seja o nome santo de Jesus. A outra coisa que essa lista é importante é que o Senhor, além de conhecer pessoalmente o seu povo, ele os conhece por causa da aliança feita com ele. E a aliança, ela é um laço de amizade, de relacionamento entre você e Deus, entre mim e Deus. Deus fez uma aliança com Israel e Deus fez uma aliança conosco chamada Nova Aliança, feita no sangue de Jesus, comprovada pelo sacrifício do Calvário. Então entenda que além de Deus não te esquecer, que além de você ter a marca, você pertence ao Senhor, que além de comprovar que, aleluia, quem é de Deus não fica para trás, que haverá tempo, você está marcado por causa de uma aliança, e quem tem aliança com Deus está protegido, quem tem aliança com Deus não é vencido, quem tem aliança com Deus tem endereço certo, quem tem aliança com Deus, Deus o guarda debaixo de suas asas. Louvado seja o seu nome. A outra coisa, porque essa lista genealógica aqui é importante, é porque as pessoas comuns são vitais para a realização do plano divino na redenção. Se você analisar aqui, não existe só autoridades, não existe só uma linhagem sacerdotal, existe pessoas comuns, não tem somente os líderes religiosos, os políticos importantes nessa reconstrução, nessa reforma, nessa reformulação de povo de Deus. Não tem aqui só os importantes contribuindo, os importantes investindo, os importantes sendo levantado para a reconstrução da casa de Deus. Você vai encontrar que também existe o chamado povo comum, aqueles que não aparecem na foto, aqueles que não têm no cartaz, aqueles que não têm credencial, aqueles que nem sempre estão em evidência, que são anônimos. Se você observar o capítulo 7, o verso 70 a 72 de Neemias, vai nos informar o restante do povo que contribui para a construção dos que fizeram
cabeça das famílias ou o governador. Então veja que tem os cabeças da família, tem o governador, mas também tem o restante do povo. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Às vezes a obra parece estar pautada nos ombros do governador, do pastor, do presbítero, do missionário, do evangelista, do profeta, do bispo, do apóstolo, do papa. Aleluia. Às vezes parece que está pautada nos cabeças de família, ou seja, os que são líderes de setores da igreja, presidente de oração, presidente de mocidade, o chefe da célula. Parece que a obra está somente nos ombros dessas pessoas, mas não é isso não. Essas pessoas são apenas lideranças estabelecidas, porque Deus coloca esse negócio aqui, chamado genealogia ou lista, para mostrar que Ele tem cada um no seu lugar, mas todos têm o devido valor na obra do Senhor, porque a obra do Senhor não é só feita por liderança, a obra do Senhor é feita às vezes pelo povo comum. Então deixa eu te dar uma palavra: fique em paz se o seu nome não saiu na lista daqueles que foram conclamados. Fique em paz se o seu nome não foi dito entre os grandes. Fique em paz, é melhor ter o nome escrito no livro da vida, porque um dia Deus dará o seu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. A outra questão, por que esta linhagem toda, ou essa listagem toda, é a numeração que se assemelha àquela que existe, né, no livro de Números e no livro de Josué. Se você ler o capítulo 1 de Números, verso 26, capítulo 18 e 19 de Josué, você vai ver que assim como o Senhor formou a comunidade da aliança em Números, depois do Egito, e em Josué, posterior à conquista de Canaã, aqui também Ele vai recriar essa linhagem após o retorno de Babilônia. E Ele não vai deixar ninguém de fora. Ninguém de fora. Pega essa. Quando Deus completa uma obra, ninguém fica de fora. Quando Deus determina uma obra, ninguém fica de fora. Quando Deus faz uma libertação, ninguém fica de fora. Quando Deus completa algo, ninguém fica de fora. Então aquele que começou a boa obra, aperfeiçoa e termina. Essa listagem me ensina que ninguém da minha casa fica de fora, que ninguém que é dos meus de oração ficam de fora, que ninguém que está rolado a mim fica de fora. A Bíblia declara: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, engrandecido seja o nome do Senhor. A outra questão é que a lista genealógica, ela revela quem é Denorex e vive como se fosse verdadeiro. Denorex é uma expressão que eu uso para um comercial da minha época, né? Para quem tinha calvície, né? E as pessoas aplicavam o Denorex no cabelo para ele ficar bacana. Então existiam alguns remédios que parecia, mas não eram. E esses que pareciam, mas não eram, chamavam-se de Denorex. Então, quando nós observamos essa lista aí, nós vamos ver Deus fazendo aparecer quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Olha que coisa terrível aí. Esses a Bíblia vai chamar de desqualificados. Por quê? Porque Esdra e o sacerdote estão fazendo a listagem genealógica e de repente chega 652 pessoas, presta atenção, 652 pessoas, verso 652 pessoas que não foram capazes de comprovar a sua linhagem judaica. As cidades mencionadas que eles falaram da onde eram, ficavam na Babilônia e não em Judá. Esse povo aqui é povo babilônio, que entrou na linha da libertação e que quer construir uma vida nova, e que quer entrar na carona, e que quer fazer parte do barco, e que quer usufruir da bênção do outro, que quer ir na carreira do outro e
o que o outro possuía. E a Bíblia declara que Zorobabel e Josué não mandaram essas pessoas de volta, antes permitiram que eles tivessem direito, como estava na lei, de forasteiro e de estrangeiro, mas não direito às propriedades ou riquezas que já pertencia a eles. Interessante que esses aqui, eles aparecem com uma falsidade de identidade, falsidade ideológica. Eles aparecem e dizem assim: olha, nós somos israelita, mas não eram. Nós pertencemos de Israel, mas não pertenciam. E se não bastasse esse, ainda diz o texto, quantos, aliás, que surgiu também alguns sacerdotes, e sobre esses sacerdotes não diz o número, mas apareceram esses sacerdotes que não conseguiram apresentar credenciais adequadas, mas indicavam que foram excluídos do serviço do templo. Interessante que Zorobabel rejeita eles, e todavia eles, como desqualificados de servir no templo, são considerados imundos. Aí Zorobabel diz: quando vocês chegarem lá e levantar um sumo sacerdote, então traga o Urim Tumim. Urim Tumim era as pedras sacerdotal que se colocava nas ombreiras do sacerdote, que era pedra de luz e de juízo. Era por intermédio dela que Deus dava revelação de direção concernente a coisas difíceis. E então eles oravam, e a pedra que brilhasse era aquela direção que Deus dava, ou juízo ou luz, ou seja, ou verdade ou mentira, ou aprovação ou reprovação. Só por intermédio dessas pedras é que eles poderiam comprovar se eram de fato ou de verdade sacerdote, porque eles não tinham credenciais, não tinham aprovação que eram de Israel. Isso aqui é tremendo, irmão, porque dentro desse contexto, a lista genealógica, ela vai mostrar se eu sou ou se eu estou enganando. Lembra que Jesus diz a uma igreja que havia no meio dela alguns que se diziam judeus e não eram? Assim também no nosso meio tem alguns que se dizem trigo, mas é joio. Assim também no nosso meio tem alguns que se dizem ovelhas, mas são lobos. Assim também tem alguns no nosso meio que se diz obreiro, homem de Deus, mas é cão. Diz a Bíblia, é cão. É cão. E quem vai provar se é ou não é, não sou eu e nem você, é Deus. Ou através da reprovação do juízo e justiça, ou através da verdade e da revelação. Quem aprova ministério, quem aprova pessoas, não são homens, é Deus. Quem aprova ministério não é sabedoria de teologia, não é postura na pregação por ter uma boa hermenêutica, por conhecer homilética, por saber teologia, não. Quem aprova ministério é Deus, porque ministério não é formado aqui embaixo, ministério é recebido lá de cima, ele já vem pleno, já vem completo. Quem aprova a vida cristã não sou eu, porque eu posso estar mostrando uma casca de hipocrisia e viver uma outra coisa, porque coração é terra que ninguém anda. Quem aprova é Deus, quem revela fruto é Deus, quem conhece por dentro é Deus. O Deus de Samuel ainda grita: tu conhece e vê apenas a aparência, mas eu olho o coração. Por isso Deus não revela aparência, Deus revela o que está por dentro. E se por dentro tiver podre, no tempo certo Deus traz à tona, e o juízo cai como sinal de vergonha. A outra coisa que esse contexto genealógico vai nos mostrar é que a genealogia, em relação à oferta, determina o grau de conhecimento que o doador tem de Deus. Porque esse texto vai terminar falando dos irmãos que semeiam. E interessante que os judeus que ficaram em Jerusalém, enquanto os outros foram para o cativeiro, esses que ficaram eram pobres. Porém, pelo fato de Deus ter libertado os cativos para voltarem e reconstruírem o templo, as famílias pobres
que já estavam em Jerusalém, diz a Bíblia, doaram ouro, doaram prata, doaram vestes para o templo e para os sacerdotes. Isso aqui é terrível. Esdras, capítulo de número 2, versos 68 e 69, vai provar para mim que geralmente os mais pobres são os mais generosos, são os mais desprendidos deste mundo do que os ricos. Vai provar para mim que quem doa para Deus sabe que está destinado para a eternidade, porque o dinheiro é temporal. Vai provar para mim que quem oferta a Deus generosamente, sem questionar, sabe que a sua riqueza verdadeira não está aqui, está no céu e não na terra. Vai provar para mim que está fazendo aquilo não para ser rico, mas porque já é rico. E quem entrega parte do seu rendimento, como diz o texto, conforme os seus recursos e não conforme a sua fé, como diz alguns lobos por aí querendo arrancar até a alma do povo, é conforme o recurso, não é conforme a fé. Tu não semeia conforme a fé, tu semeia conforme o recurso, porque a oferta generosa, ela é dada segundo o que propõe no seu coração, segundo o que tem no bolso. Esses que fazem isso sabem que a felicidade e a paz estão em Cristo, representado por aquilo que Ele dá. Ele dá não para ser feliz, dá porque é feliz, porque a Bíblia declara que aquele que dá com o Senhor, dê com alegria. Aleluia! E o texto vai terminar de uma maneira brilhante. O texto vai terminar assim, ó. Assim habitaram o sacerdote e os levitas, e alguns do povo, e os cantores, e os porteiros, e os netineus. Esse netineus aqui eram os escravos, nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Veja que quando esse texto está encerrando, parece que eles saem no verso 1 e chegam no verso de número 70, só que entre o verso de número 1 e o verso de número 70, existe uma história de meses de caminhada, de 1000, e ainda existe um tempo para pensar, refletir, ansiar, adorar, porque acredito que eles voltam para Jerusalém adorando, voltam cantando canções. Veja que uma canção é criada nesse percurso. Deixa eu ler para você aqui, ó. Você já sabe, mas eu vou ler porque acontece nesses 4 meses. Olha o que diz o cantor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Salmo 126. Então, minha internet está osso, irmão. Diz o texto. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de júbilo, de cântico. E então disseram entre os pagãos, entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles, o Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aqueles que vai adiante e chora carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo os molhos consigo. Observe que esse texto aqui, ele é escrito e cantado em pelo menos dois contextos. Primeiro o contexto da saída e depois o contexto da chegada. No contexto da saída, o salmista diz, quando o Senhor trouxe, quando o Senhor libertou, quando nós ouvimos o edito e nós saímos de lá, de Babilônia, nós estávamos como quem sonha, nós estávamos refletindo no cumprimento de profecia, nós estávamos pensando em dias melhores, com esperanças de pisar na terra. Então
então a nossa boca se alegrou, então nós cantamos, então nós adoramos, então nós jubilamos. Todavia, quando chega no verso de número 4, já é um verso que ele vê a terra desolada, destruída, arruinada, com gente morando nela, e a maioria adversários que foram colocados lá, que posteriormente lutariam contra as reformas, contra a reconstrução. Então ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Já havia havido a restauração do cativeiro, agora precisava de uma restauração da sorte. Mas ele conclui dizendo: quem sai com lágrima, ceifa com alegria. Quem sai andando e chorando, volta alegre, trazendo os seus feixes. Que você possa ficar com essa palavra. Pensa nisso. Pensa nisso. Tudo que foi dito aqui, Deus sabe você. Deus sabe quem você é. Deus firmou uma aliança contigo. Então não fique assombrado diante do dia ruim. Ele tem uma proposta e um propósito. E no tempo certo, Deus quebra esse cativeiro. Bota cântico nos seus lábios. Bota festa na sua vida. E bota alegria no seu coração. Eu acredito, vem um tempo novo de Deus para nós. Vem um tempo novo de Deus para a igreja. Vem um tempo novo de Deus para Rio das Ostras, para Digno Oeste. Vem um tempo novo para as Assembleias de Deus no Brasil, para as batistas, quadrangular, metodista, presbiterianas. Vem um tempo novo para onde houver o servo de Deus. Esse é um tempo divino para a nossa história. Ele não é revelador, ele está trazendo o que estava escondido. Os fiéis estão se manifestando. Esdras é um texto lindo e é um livro lindo para ser lido e pregado durante esse tempo de pandemia.